tá? Porque eu falei, basicamente, que com o Trump nos Estados Unidos, muita coisa estava mudando. Sim. Que com o Friedrich Merz, com o novo chanceler alemão, muita coisa estava mudando na Alemanha com o pacote novo. Falei que na China, com o novo processo de tecnologia e inteligência artificial, muita coisa estava mudando. E o Brasil? O Brasil somos nós, como sempre fomos, né? E não tem... A história, se você parar para pensar, eu vou botar isso num contexto histórico para a gente entender isso melhor, nada mudou aqui no Brasil. A gente está vivendo um processo que é um processo lento na direção, no encontro de um acerto de contas que vai ter que ser feito. Eu vou explicar que acerto de contas é esse, como esse acerto de contas vai ter que ser feito em algum momento, tá? A gente, tipo assim, o Brasil é um país simples de entender, tá? Eu entrevistei recentemente o Maílson, né? Pessoa maravilhosa, ele diz assim, Rui, só tem um problema, se você me desse a presidente da República, eu disse 3 coisas que você faria com a caneta na mão. O Maílson falou, produtividade, produtividade, produtividade. E você quer entender a economia brasileira, como é que a gente chegou até aqui, os problemas que a gente tem, eu vou descrevê-los em detalhes, é um só, falta produtividade e falta produtividade, a não ser em um setor, que é o setor agrário, que eu vou descrever também em mais detalhes. Mas o Brasil é um processo de falta de instituições econômicas que levam a gente a não criar um processo de aumento de produtividade. Tipo assim, quando você fala dessa falta de instituições, né, tudo aquilo que a gente já sabe, Estado sequestrado, a falta o interesse de poucos prevalece sobre o interesse de muitos, a gente sabe disso tudo. Mas essa falta de instituição, cara, não vem de hoje. O país é assim, né? A República foi um golpe. Vargas, que foi basicamente o grande presidente do país, foi um golpe. Foi um golpe seguido de um golpe. Primeiro para Prestes, em 30, depois o autogolpe dele de 37, né, culminando naquela confusão toda depois no suicídio dele. De 64 foi um golpe. E a gente sai de 64, né, numa situação em que... Aí eu vou descrever a nossa trajetória. Como é que a gente saiu da redemocratização e chegou até aqui? Eu vou dizer que o problema continua sendo exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. A gente não mudou da redemocratização. Esse é o problema. Você chega com a redemocratização, a Constituição de 88. Na Constituição de 88, você cria uma Constituição onde tudo, na verdade, são transferências. A necessidade, lógico, você tinha um país muito empobrecido. 88, o default da dívida foi 82. A crise do petróleo, a segunda foi 79, que realmente quebrou o país. Não tinha divisa nesse país nos anos 80. O país estava defaultado da dívida. Eu vivi os anos 80 e não tinha, tipo assim... Picanha, eu não sabia o que era isso. Não é que eu não sabia o que era picanha. Quando você chega em 94, você estabiliza a moeda. De 94 para cá, a história foi uma só. E eu vou argumentar, na verdade, que a presidente Dilma talvez tenha pego a pior fase dessa história. A expansão do crédito, o começo da expansão. Antes dessa. É igual a Argentina hoje. A Argentina hoje não tem crédito. Tá? Se você estabilizar a moeda, você vai ter uma explosão de crédito na Argentina. No Brasil, se você estabilizou a moeda em 94, Fernando Henrique, durante os seus 2 governos, criou as condições fiscais, a estabilidade fiscal, porque foi muito difícil estabilizar a moeda, tá? Criou as condições fiscais, entregou para Lula com 3% de superávit. Naquilo ali você criou um boom de crédito fantástico. Aquele boom de crédito com o boom de commodities da China fez o que foi o governo Lula 1 e Lula 2. Só que você estendeu. O que foi Lula 1 e Lula 2? Você tinha esse boom, você crescia a receita barbaramente, quase 6% ao ano, e você crescia a despesa na mesma proporção. Então, quando Lula 2 entrega a Dilma, você tinha o mesmo superávit primário praticamente. Você rodou, mesmo crescendo a despesa a níveis de 6,5%, e essa foi toda a história do país depois do Plano Real. Toda a história do país depois do Plano Real foi: eu cresço de receita, eu cresço despesa e eu me endivido mais. A história foi toda essa: mais dívida, mais despesa, mais receita. Lula 1 e Lula 2 foi isso: grandes transferências pelo crescimento de receita, crescimento de despesa e o começo embrionário do crescimento da relação dívida-PIB do país. O problema é quando você bate no governo Dilma, esse modelo estava exaurido, esse modelo estava se cansando. Sim. Dilma recebe um consumidor que já estava bastante endividado. Dilma recebe a queda dos preços de commodities. Toda a reversão do preço de commodities acontece no governo Dilma. Dilma recebe uma China em crise. A China estava em crise, era a crise de 2015, 2016 da China, quando eles tiveram que reincentivar a economia novamente naquela época pelo processo de commodities. Dilma teve uma seca horrorosa. Mais ou menos um efeito ali como o Fernando Henrique teve no apagão, quando não chovia, não tinha reservatório, era novamente as crises dos reservatórios. Tá? Dilma
fez o que Lula fazia, e que era a regra. Basicamente, você tem aquela brincadeira, você escreve 3 cartas para o seu sucessor, né? Uma das cartas que o Lula escreveu para Dilma era: se der problema, faça fiscal. E Dilma tentou fazer fiscal. Só que Dilma tentou fazer fiscal no momento em que a receita do país caía fortemente por causa das commodities, no momento que você tinha esse problema da seca e no momento em que o consumidor, a parte privada da economia, não aguentava mais tomar mais... A mola de impulso de crédito não podia acontecer naquele momento.